Salve, galera! Hoje nosso assunto é um assunto bastante interessante, um assunto que causa bastante controvérsia, vamos dizer. Eu diria que é controvérsias, principalmente no meio religioso. E quando eu falo meio religioso, estou falando do meio cristão, né? Porque há aqueles que são favoráveis, há aqueles que são contras, há aqueles que encontram base bíblica para serem favoráveis, há aqueles que têm base bíblica para ser contra. Então, o assunto hoje é pena de morte. Pena de morte. Sim. Pode ou não pode? Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse é Pastor, pode ou não pode? Fica com a gente até o final. Sim, e eu sou a Carolina, uma filha amada de Deus. Carolina, Isso. Não é Carol mais? Não. Ah, não, Carolina. Carolina. Tá vendo? O poder... Sim. Mais uma vez eu vou falar que aqui a gente não tem tabu, tanto que esse assunto é um assunto super difícil. Isso. Então, se você tem um assunto difícil que gostaria que a gente conversasse, também aproveita e manda pra gente, escreve nos comentários. Verdade. Galera, que a gente vai aceitar. Isso é muito importante. Nós realmente não temos essa questão de ficar dourando a pílula. Não queremos ser politicamente corretos, tá bom? Nós queremos ser corretos, mas não politicamente corretos. Também não queremos ficar de mimimi, tá bom? Nós queremos realmente falar aquilo que nós entendemos ser segundo a Escritura. Aquilo que a Bíblia fala e nós entendemos, então nós queremos trazer esse assunto à tona e expor. E muitas vezes o assunto dói, né? Então, doa em quem doer, nós queremos apresentá-lo. Exatamente. Beleza? Mas antes disso, eu quero pedir um favor para você. Nós precisamos demais que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você comente, que você, de preferência é que você dê joia. Mas se você não quiser dar joia, dê um desjoia, mas faça qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Reage. Reage, tá bom? Então, isso é muito importante para nós. Galera, a gente tá brincando aqui, mas é sério, é uma brincadeira séria. Né? Nosso propósito é compartilhar o Evangelho. Nós só queremos compartilhar o Evangelho. Nós entendemos que o Evangelho todo é para o homem todo e ele interfere em todas as áreas da nossa vida. Por isso, então, nós falamos, como a Carol falou, sem tabu de todos os assuntos nós queremos trazer aí à tona. Beleza? Sim. A pena de morte, né, ela é uma lei. Ela é uma lei que declara que se você fez alguma coisa errada, você tem que pagar com a sua vida. Aí a gente que é cristão, que tem essa ideia... Na verdade, parece que é um pouco de homicídio. O quê? A pena de morte, porque você tá matando alguém. Literalmente, né? Quando você vai lá, você tá matando alguém. Então, é assim, ó. A pena de morte, ela seria mais ou menos aí como a lei de Talião, né? Então, só a retificar. Dente você falou por que é dente. uma lei, né? Ela, na verdade, no Brasil, não tem a pena de morte. Sim, não tem. Tem a pena de morte? Tem? Tem quando o Brasil, vamos dizer, o Brasil entrou em guerra. Não. A lei de morte no Brasil só existe em períodos de guerra. Não, então, mas nós não somos um país que estamos em guerra, então não tem. Ainda bem. Né? De qualquer forma, não tem. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Assim, hoje há essa discussão por conta de, eu sou armamentista, eu não sou, eu defendo o direito da arma, eu defendo reagir em prol de legítima defesa. Então há esse discurso, né? Mas não há no Brasil essa questão do, você cometeu um crime, então você vai pagar por esse crime, né? A lei de Talião, ela dizia o quê?
olho por olho, dente por dente. Né? Significa que, eu venho aqui, machuco o seu olho. Então você, em retribuição, machuca o meu. Eu quebro o seu dente, você quebra o meu. Né? Eu mato o seu filho, você mata o meu. Né? Então a gente fica equilibrado nessa justiça. Sim. Isso, em algumas culturas isso acontece, na nossa não acontece. Então, na nossa o que acontece se alguém cometeu um crime contra mim, contra a minha família, ou mesmo se eu cometi um crime, que é muito fácil a gente falar que o outro comete um crime, né? Mas vamos falar da parte difícil. Eu cometo um crime. Né? Então, eu espero, na lei brasileira, que eu não vá pagar exatamente por aquele crime. Então, eu matei, né? Eu não espero morrer. O que eu espero é que a justiça me leve, me coloque na cadeia, aí vem um advogado, um bom advogado, que me livre disso, né? E daqui a pouco eu tô na rua de novo, e quem sabe eu posso até cometer outro crime. Exatamente. O que eu ia falar? Eu nem sei se pode ou não, mas quando que sugeriu esse tema, eu já pensei que não pode, mas ainda assim eu apoio. Você achou o quê? Que não pode. A pena de morte. Pena de morte? Sim. Eu acho que essa ideia, igual você falou, de olho por olho, dente por dente. Eu não cheguei a pesquisar as estatísticas. Mas eu acho que isso é uma forma de evitar que as pessoas façam cometam outros crimes. Então, veja bem que o assunto aqui é teologia, certo? Então, nosso objetivo é falar do Evangelho. Então, vamos lá, antes de entrar no Evangelho, vamos entrar nessa questão. Tem a lei de Italião, né? E eu acho, tá? Não perguntei isso pra você, mas eu vou falar o que eu acho que você acha. Que você acha que não pode, justamente porque você é uma moça que foi menina, aí esteve numa igreja cristã, evangélica, né? Que havia um ensino, ou há um ensino, e o ensino falando de amor. O quê? Então, o ensino falando de amor, falando de carinho, falando de aceitação, né? Falando de vem como você está, Então, disso tudo você formulou essa mente de que não podemos matar ninguém, certo? Sim. Então, eu acho que nessa igreja que você aprendeu é a igreja que eu sou pastor, certo? Coincidência. Coincidência. Sim. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Realmente eu preguei sobre isso. Eu prego sobre isso. Sobre aceitação, sobre acolhimento, sobre venha como você está. Só que isso é parte do evangelho, isso não é todo o evangelho. Porque o evangelho venha como você está, mas mude de vida. Olha, nós acolhemos você do jeito que você está, só que as consequências do que você fez, você vai pagar. Sim. Acho que essa parte não ficou... É bíblico isso, né? Eu acho que essa parte não ficou claro, né? Então, veja bem. Quando falou da pena de morte, e realmente, né, falar desse tema, realmente me veio à mente o tema e me veio a questão da teologia, da religião, da pregação, né? E uma das coisas que me veio à mente hoje é que muitas pessoas falam assim, olha, dois fatos muito assim que as pessoas jogam na sua cara para qualquer coisa. O ladrão na cruz foi salvo por Jesus na última hora. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Por quê? Verdade. Não verdade. sei, é verdade. É verdade, né? Verdade. Ele foi salvo por Jesus, mas não foi na última hora. Tanto que eu falei, né? Que Jesus foi pregado na cruz mais ou menos por volta do meio-dia, morreu às 15h, né? Então, o ladrão teve tempo ali de caçoar de Jesus e depois, então, reconhecer Jesus. E aí, então, né, Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, tá? E aí,
o Jesus morreu às 3 da tarde, mas o ladrão só mais tarde é que ele morreu quando quebraram as pernas dele para ele morrer, para não ficar na cruz. Então, não foi na última hora. Ele demorou um tempo. Mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, é que Jesus não julgou. Verdade, Jesus não julgou. Né? Tanto que Jesus ouviu, ele chegou para Jesus, ele falou, olha, Jesus, lembra-te de mim. É que, na verdade, a gente lembra do ladrão falando, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Só que antes disso, ele teve confissão de pecado. Antes disso, o que ele falou? Ele falou para o outro ladrão, olha, nós dois merecemos estar aqui. Opa, isso é reconhecer pecado. Este justo não fez nada. Opa, reconhecer a santidade de Jesus. Aí então ele reconhece a soberania de Jesus e o poder que só Jesus tem para salvar. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Né? E reconheceu que ele era Deus, que tinha um reino. Tá. Aí Jesus falou, então, beleza, diante de tudo isso, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Só que o interessante ali é o seguinte, é que hora que o ladrão saiu da cruz? Depois. Depois do quê? Antes. Hã? Foi antes de Jesus. Antes do quê? Jesus. Antes de Jesus? É, porque ele ficou lá por último, não foi? Quem ficou por último? Jesus. Não. Os três saíram na mesma hora. Gente. Jesus morreu primeiro. Certo? Então, quer dizer, o sofrimento de Jesus foi abreviado antes, ele morreu antes, mas o ladrão depois. Mas que hora que ele saiu da cruz? O ladrão? Que horas? Quando morreu. Ele só saiu da cruz, tiraram ele da cruz para ser sepultado depois que morreu. E antes disso, para ele morrer e não passar a noite, o final de semana lá, né? Porque ele morreu na sexta-feira. Então foram lá, quebraram as pernas dele, o osso dele. Lembra que Jesus não teve o osso quebrado, mas os ladrões teve. Tiveram. Para quê? Para que eles morressem na sexta-feira e fosse enterrado na sexta-feira, tirado da cruz para não ficar exposto ali no final de semana, sábado, na cruz. Porque isso seria um insulto à religião. Mas o fato que eu quero trazer ali é o seguinte, tá? O ladrão foi perdoado, foi tudo. Só que ele pagou pelas consequências do erro dele até a última instância. Ele não saiu da cruz, ele não foi poupado, ele ficou crucificado, ele sofreu a agonia da morte na cruz, ele teve os ossos dele quebrados. Sim, ele pagou pelas consequências. Pagou. Mas uma coisa... Pagou não, ele sofreu. Sofreu as consequências. Pelo erro dele. Pelo erro dele. Tá? Então isso é meio que uma pena de morte. Isso é uma pena de morte. Mas uma coisa que eu tava pensando agora, que eu acho que é meio controversa com isso, é a questão de uma pena... Lembra do apedrejamento que tinha antes? Então, assim, eu acho que essa também era uma forma deles também, dar uma pena de morte. Sim. Aí tem uma história, uma passagem que fala que Deus diz pra não tacar a pedra, mesmo lá com o pecador, né? Então dá a sensação que Deus não autoriza. Essa é a outra questão. Porque nesse lugar que Jesus falou não taca a pedra, que é a outra coisa que as pessoas jogam na cara, em que momento foi isso? Da prostituta? Da prostituta. Então vamos lá. Qual é o ambiente ali? O texto diz assim, uma mulher, Jesus estava lá ensinando, e aí então os caras chegaram e trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério. Quantas pessoas levaram para Jesus? Calma, pastor. Não, é matemática. Não, matemática, é lógica. Certo? Quem comete adultério? Dá para cometer adultério sozinho? Não. Eu consigo cometer adultério sozinho? Eu vou sair daqui e vou cometer um adultério hoje. Mas eu não vou adulterar com ninguém, vou adulterar sozinho. Dá para fazer isso? Não. Então, para ter adultério, precisa do quê? De outra pessoa. Outra pessoa. No caso, para ser adultério, tem que ser o quê? Um homem e a mulher. E uma mulher. Então, os caras chegam lá e falam assim, levaram para Jesus, olha o que o texto está dizendo. Levaram para Jesus quem?
O homem e a mulher. Não! Levaram para Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. Sim, então não levou... Tá? Se apanharam a mulher em flagrante, é porque pegaram ela no ato. Uhum. Ué, então cadê o homem? Que justiça é essa? Que pega em flagrante adultério, e para estar em adultério tinha que estar em 2, e os 2 mereciam pena de morte, aí eu pego um só e levo um e falo assim, ó, faz justiça com esse um aí. Uhum. Não teve justiça. E Jesus falou, é? Jesus falou, tá bom. Vocês acham mesmo que isso é justiça? Deus falou, então, beleza, vocês estão vendo ela aí. Porque, ó, há uma coisa que o texto não fala para nós, mas, por exemplo, pegaram essa mulher em flagrante adultério. Então os caras conheciam ela. Sim. Então sabia onde ela estava. Uhum. Sabia com quem ela estava. Sabia o que estava fazendo. Sabia que hora que eles podiam chegar para pegar em flagrante. Uhum. Certo? Então aquele cara não era o único, não era o primeiro. Não. E era habitual ela fazer aquilo. Já era comum. E quem levou ela lá? Os homens. Mas você não falou que eles saíram? Não. O homem tá. que estava com ela, não. Mas os homens levaram ela. Uhum. Certo? Uhum. E aí então fala para Jesus, ó, faz justiça com ela aí pra gente ficar de consciência limpa. E Jesus falou, seus mané, vocês querem me... O quê? Tá pensando que eu sou tonto? Aí Jesus falou, beleza. Então vamos lá. Quem não tiver pecado, ou seja, quem nunca adulterou com ela... Atira a pedra. Ou, em outro momento, Jesus tinha falado assim, viu? Quando você pode não adulterar, mas quando você olha e tem desejo no seu coração, já é adultério. Então Jesus falou, então, quem nunca olhou para essa mulher e teve desejo, inclusive quem está olhando para ela agora e não está desejando, taca a pedra. Simples assim. Então, olhando assim, pode. Pode o quê? A pena. Não, o que Jesus está falando é assim, ó, tá bom, você quer aplicar a pena de morte? Jesus falou, pode tacar a pedra. Pode matar, ela tá aí, ó. Ele liberou. Cara, o fato é que Jesus liberou geral. Mas ele falou assim, agora, não vá punir o outro por algo que você faz. Não vá punir o outro. Então, o apóstolo Paulo, depois ele vai falar para nós assim, o seguinte, olha, toma muito cuidado quando você for julgar o outro. Para você não julgar o outro naquilo que você faz. Ele falou, e depois toma outro cuidado. Quando você for lá para aconselhar, admoestar, sei lá, fazer qualquer coisa com o outro, você não acabar cometendo o mesmo pecado que o outro está cometendo. Então, a pena de morte, eu tenho que entender o seguinte, o olho por olho, feriu, pagou. Beleza? Isso é uma coisa. Uhum. Agora, ou eu vou aplicar a pena de morte porque eu quero ser um justiceiro, eu quero acabar com a maldade, eu quero acabar eu quero acabar com os pretos, eu quero acabar com os brancos, eu quero acabar com os japoneses, eu quero acabar com os judeus, eu quero acabar com os italianos, eu quero acabar com não sei o quê, eu quero purificar a raça. Por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Eu falo, então você se lembra que você come feijão igual todo mundo. Você é melhor no quê? Uhum. Você não é. Sim. Eu já assisti, não sei se você já chegou a assistir aqueles vídeos das últimas palavras que as pessoas dão antes de acontecer lá o ato. E é assim, é triste ver a pessoa suando sangue. Eu não sei, é uma sensação... Que pessoa? A pessoa que vai morrer.
Então, assim, é meio que implorando misericórdia, não sei o quê. Então, se for relacionar com o que a Bíblia diz, é errado, né? Que a gente tem que ter misericórdia, essas coisas. Então, olha só. Então eu coloquei esse texto, né? Essa coisa para a gente aguçar a nossa visão sobre essa questão que é assim, ó. Primeiro, eu creio no Jesus amoroso, no Jesus misericordioso, no Jesus pacífico, pacificador. Eu creio em tudo isso. Mas eu não creio nesse Jesus tonto que a turma fala. Tá? Eu creio no Jesus cuja Bíblia diz assim, ó, a alma que pecar vai morrer. Eu creio no Jesus que diz assim, o salário do pecado é a morte. Eu creio no Jesus que diz assim, ó, Deus não é homem, Deus não é filho do homem, Deus não é bobo e Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que você plantar, isso você vai colher. E uma das coisas que, como é que eu posso escarnecer de Deus? Escarnecer é dar risada, é chamar de tonto, é falar assim, ó, seu bobo, seu imbecil. A Bíblia está falando, Deus não é homem e não se deixa escarnecer. Deus não deixa ninguém chamar ele de imbecil. Como que eu poderia chamar Deus de imbecil? Desobedecendo. Só desobedecendo? É desobedecendo, claro. Mas quando eu faço algo, por exemplo, eu saio aí, ó, eu saio daqui, vou ali, bebo um montão, uso droga, entro no carro, agora à noite, de farol apagado, e atravesso, e vou na contramão, e atravesso todas as ruas que tem par, e eu passo milhão. Só que eu tenho fé numa coisa. Qual é a fé que eu tenho? De que você não vai morrer? Que eu tenho o corpo fechado. Porque Deus me ama. Ele me protege. Ele me livra de todo mal. Ele me guarda dos meus inimigos. Ele vai me fazer triunfar. E aí eu vou nessa fé, fazendo isso aí. Isso vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Vai dar ruim. E Deus vai fazer o quê? Vai fazer a justiça, vai. Vai Deus morrer. vai falar, seu bocó. É. Aí, ó. Agora fica aí. Você vai sofrer a consequência. Você pode morrer, pode matar. Né? Numa dessa, você pode matar um monte de gente e um monte de gente pode pegar você e te linchar. E aí? Entendeu? Então, a Bíblia fala assim, não tenta escarnecer de Deus. Deus não vai se deixar escarnecer. Do tipo, se Deus falou pra você, ó, honra teu pai, honra tua mãe para viver bem, viver muito tempo. Respeita as autoridades, obedeça às autoridades, respeita os seus líderes, obedeça os seus líderes. E aí eu pego e falo assim, não vou obedecer ninguém não, vou fazer o que eu quero, porque a vida é minha, e não sei o quê, e Deus está comigo, e eu tenho fé. Cara, você vai se ferrar. É. Então, Deus é favorável à pena de morte? Sim. Claro que é. Entendeu? Ele, ó, só que Deus, ele é tão santo, ele é tão misericordioso, que ele é favorável à pena de morte, mas ele é radicalmente contrário à pena de morte. É. Por isso, ele mandou Jesus. Porque ele falou, ó, na justiça dele, o pecado não pode ser tolerado. Deus não tolera, Deus não suporta o pecado. De jeito nenhum. Esse negócio de, Deus, não, mas isso Deus não liga. Não, ele não tolera, ele não suporta o pecado. Por isso que ele fala, a alma que pecar vai morrer. E aí ele fala mais.
E tem um detalhe, hein? Como é que um pecado é redimido? Como que é que um pecador é redimido? Pelo arrependimento. Só? E pela mudança. Não! Ele fala, sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Você vai se arrepender sim, mas você vai se arrepender e falar, Deus, por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque Jesus derramou sangue. Porque muitos dizem, eu fiz, me arrependi, pedi perdão, tá perdoado, lavou, tá novo, bebê, e fica essa pataguada toda. Deus falou, que os cambal, rapaz, sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Você acha que esse Deus aí, ele fica light quanto a algumas coisas aí, do tipo, tadinho, roubou pra comprar celular, matou, mas era... Você acha mesmo? Não. Não, de jeito nenhum. Eu não acredito. Nossa. Eu não acredito nesse Deus mané. Não acredito. Porque o Deus... Carol, o Deus que eu acredito, ele é cabra macho. Sim. Você entendeu? Uhum. Ele é radical. Então, tudo isso que eu tô falando tá na Bíblia. Ele falou assim, ó, se não derramar sangue, não adianta. Não tem remissão de pecado. Por isso que, desde o Antigo Testamento, todo ano, todo culto, toda celebração, os caras matavam bezerro, matava o cordeiro, matava o bode, pegava o sangue, aspergia sangue no sacerdote, no cara que pecava, no altar, no templo, em todo lugar, derramava sangue, tacava fogo. Você acha mesmo que esse Deus está brincando? Você acha mesmo que esse Deus está aí para... é um pecadinho, tadinho, é adolescente, é jovem, é não sei o quê. Não, nada de jeito nenhum. Eu não acredito nisso. E ó que eu acredito nesse Deus amoroso, hein? Eu creio. Eu creio na compaixão dele comigo. Mas a Bíblia, olha só. Outro dia a molecada lendo aí, né? Eles viram lá aquele texto lá em Hebreus... Lá no capítulo 10, quando ele fala horrenda coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Então, ó, veja bem, onde que está esse negócio desse Deus? Essa meiguice toda. Não tem. Não tem, cara. Nunca existiu. Nunca existiu. O Deus da Bíblia não é assim. Ele é o Deus de amor. Por isso que eu falei que só Deus ele consegue fazer isso. Ele odeia o pecado, odeia, e ao mesmo tempo ele ama o pecador. Só que ele mostra esse amor e essa ira tão grande ao ponto que ele falou, Jesus vai morrer. Cara, ele não abriu mão de que alguém tinha que morrer. Um morreu por todos, mas que morreu, morreu. Você entende por que nós celebramos a ceia do Senhor? Porque nós pregamos sobre a morte de Jesus, porque nós proclamamos a morte de Jesus, porque nós celebramos a Páscoa. É porque se Jesus não morresse, quem ia morrer era eu. Por Jesus sacrifício, morreu a minha morte. E a vida que eu vivo é a vida de Jesus. Uau! Isso é evangelho, cara. Entendeu? Sim. Agora, a Bíblia vai falar assim, ó, que... então você falou, né? Por que do cuidado com a pena de morte? Então, eu não posso ser um justiceiro. A Bíblia não me dá vazão para ser justiceiro, tá? Aí, no começo da sua fala, você falou algo assim, né? Que se eu aplico a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, vai aumentar a violência. Foi mais ou menos isso que você quis dizer, né? Não, ia diminuir. Você acha que ia diminuir? Eu acho que sim. Né? Ó, qual é o povo mais violento que tem hoje?
violento mesmo, que mata, não é intolerante. Pessoal da Arábia Saudita. Eles não são intolerantes? Hã? Tudo armado. Tudo armado, intolerantes, não é assim? Ué, e não acontece crime lá? O tempo todo os caras estão explodindo, jogando bomba. Não, mas eu falei assim no contexto, tipo, eu acho que é nos Estados Unidos que tem essa lei. É lá, né? Lá. É, assim, a pessoa, ela sabe que vai morrer, então, assim, ela evita de fazer. Ah, evita? Não. Evita? Se ou não. É porque ele pensou e fez. Então, ó. Não sei. Então, ó. É um crime muito grave. Não é tipo assim, roubei uma lojinha. Isso, então, ó. Mas se o cara, quantas pessoas lá nos Estados Unidos estão no corredor da morte? Tem bastante. Condenados? Bastante. Então, a pena de morte evitou? Ai, meu Deus. Não evitou. Não sei. Eu acho que é meio a meio, pastor. Eu Né? acho que é meio a meio. Porque assusta. Quantos maluquinhos... Não, assusta igual aqui quem? no Brasil, a gente não tem essa coisa. Mas vem cá, a pena de morte, ela assusta quem? A pessoa que vai fazer o crime. Não! Ela assusta quem não tem intenção de fazer crime. Quem é assustado com a pena de morte somos nós. Quem se assusta com o horror do crime, com o cara que pode entrar em casa, roubar... Quem que é que se assusta com isso? Nós. Nós. As vítimas, se fala. A vítima. Porque o cara que tá lá, ele tá assustado com isso? Não. Ele sai, ele mete um berro na cinta e vai trabalhar. E no serviço dele, ele corre o risco. Ou ele vai rir, ou ele vai chorar. Só que todo dia ele faz aquilo. Então isso tá assustando ele? Não. Não. Quem tá assustado sou eu. É. Que eu não vou passar lá. Ah, os caras estão lá, deixa eu dar a volta por aqui. Eu vou passar mais longe, eu vou não sei o quê, vou evitar, vou pôr muro alto na minha casa, vou pôr alarme, vou pôr cerca, não sei o que lá. Não sou eu que assusto? Então, é a mesma coisa. Então, isso diminui o crime? Não. Não diminui. Então, vamos lá. O que é que muda? O que é que diminui o crime? A própria pessoa não fazer o crime. Não. O que é, Só então? tem uma coisa que diminui o crime. Mudança de mente. E só tem uma coisa que muda a mente. O Espírito Santo de Deus. Só o Evangelho. Então Paulo fala, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo fala, olha, não dê ouvido à sua natureza. Dê ouvido ao Espírito Santo. Por quê? Porque a sua natureza é contrária ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é contrário à sua natureza. E um é, oposto, totalmente oposto ao outro. Então, a minha natureza, Carol, ela é totalmente contrária ao que o Espírito Santo de Deus quer. O Espírito Santo de Deus quer que eu ouça a Deus, obedeça a Deus, que eu ame a Deus. A minha natureza quer que eu mando Deus às favas, vou cuidar da minha vida. Afinal de contas... Entendeu? Então a Bíblia fala, presta atenção nisso, hein? Se eu não mudar minha mente para fazer isso, eu vou cumprir a minha vontade. E aí, quando eu vou cumprir a minha vontade, então a minha vontade eu pego uma arma e saio metendo bala em todo mundo. Por quê? Porque o outro é inferior a mim, me prejudica, me dá trabalho, passa na minha frente, me constrange, Então eu mato. Então, eu não posso, eu preciso fazer a distinção. Pena de morte ou justiça com as próprias mãos. Tá? Porque tem gente que fala, não, pena de morte, mas ele não está pensando em pena de morte, ele está pensando em fazer justiça com as próprias mãos. Isso é pecado. Agora, que aquele que peca, ele pagar pelo pecado dele, pelo erro dele. Carol,
a situação do cara lá na cruz, para mim, é evidente. Ó, não vai longe. Hoje de manhã eu estava lendo lá em Números. Quando Deus fala para o Moisés assim, uma das últimas coisas que Deus está falando para o Moisés, ele fala o seguinte, ele fala, ó Moisés, você vai distribuir esse território para as pessoas, tá bom? E desse território, 6 cidades vai ser cidade de refúgio. E o que é a cidade de refúgio? Quando alguém, sem intenção de matar alguém, para que a família daquela pessoa não mate ele, ele corre e vai para a cidade de refúgio. Ele está livre? Está livre. Só que tem um detalhe. Quando ele for para a cidade de refúgio, ele não vai poder sair da cidade de refúgio até que o sacerdote morra. Uma vida. Uma vida. Vamos dizer que ele foi para a cidade de refúgio esse ano e o ano que vem o cara morreu. Que bom. Que bom. Ele pode voltar. Mas, eu corri para a cidade de refúgio e o cara viveu 50 anos. Vou ficar 50 anos na cidade de refúgio. Não vou poder sair. Aí ele falou assim, ó, mas, tá lá em Números, tá na Bíblia, você pode ler. Aí ele fala assim, mas vai que o cara, ele foi para a cidade de refúgio, o sacerdote não morreu e ele cansou de ficar na cidade de refúgio. Ele falou, vou dar uma volta, vou lá ver minha família, vou passear, ver meu pai, minha mãe. Aí ele tá passeando na rua. O parente do que morreu vê ele. Fala, lá, o cara que matou meu pai, meu irmão, minha mãe, minha irmã. Vai lá e mata ele. Deus falou o quê? Pra ele ficar lá. Hã? Deus falou que aquele que foi lá e matou o outro não tem culpa. Por quê? Porque o outro era para ter ficado na cidade de refúgio até que o sacerdote morresse. Ele saiu antes da hora, então Deus falou, cara, eu estou protegendo você enquanto você me obedece. Então você entende que ali, ó, ele sair da cidade de refúgio é pecado. Se ele saiu da cidade de refúgio, acabou a responsabilidade de Deus. Deus não tem mais responsabilidade de cuidar dele. Então, a gente vê essa história e a gente precisa ler esse texto e entender esse texto da maneira como ele está. A gente precisa entender a morte do ladrão da cruz, que ele ficou na cruz até o final, sofreu todas as consequências do erro dele. A mulher lá, apedrejada, não foi apedrejada, né? Ela não tomou pedrada, mas ela passou vergonha, continuou nua. O texto não fala que Jesus cobriu ela, pôs roupa nela, falou, minha filha, que vergonha ser pelada aqui. Ela ficou lá, exposta. No final, Jesus falou, olha, vai em paz, não peques mais. Agora você tem condição de não pecar mais. Ou seja, o que Jesus falou para ela? Mudança de vida. Muda de vida, muda de mente. Não volte mais a fazer o que você estava fazendo. Nossa, disso tudo que você falou, deu a entender que... Que? Não pode. Não pode o quê? Pena de morte. Então, não sei. Aqui nosso programa, como alguém já falou assim, que era o nosso programa, é o programa mais hipócrita que tem, né? Que a gente nunca fala se pode ou não pode. Então, mas tem um... Não pode. Então, eu acho que assim, ó. Tem um quê? Tem um porém, igual você falou, colocou os dois lados. Eu acho que, se for por assim, refletir, eu acho que não. Então, eu diria o seguinte. Eu não tenho condições de julgar alguém e dizer se alguém pode morrer ou não. Certo? Mas para isso, Deus colocou aí os juízes, tudo. Mas eu penso, Carol, agora sou eu, Paulo, tá bom?
que se houver juízes justos, juízes equilibrados, juízes obedientes, tementes a Deus, juízes imparciais, a pena de morte é justa. Tá? Eu não creio nessa justiça que nós temos, de que é a justiça igual os caras levaram a mulher lá. Apanhou em flagrante adultério, mas levaram só a mulher. Cadê o cara? Não apareceu, a gente não fica sabendo do cara. Né? Então, aí nós precisamos de juízo, de Jesus para falar, não, aí não. Ou mata os dois, ou não mata ninguém. Eu acho que quando Jesus deu aquela misericórdia para a mulher ali, foi justamente isso. Ou mata os dois, ou não mata ninguém. Né? Por isso que ele falou, então atira a primeira pedra, quem não tem pecado. E de repente ali, quando Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, o cara que estava com ela devia estar no meio ali, Jesus estava olhando para a cara dele, falando, vai lá, taca a pedra você primeiro. O texto não fala isso, eu estou especulando. Eu sei, tá? Está simulando. Especulando, então, mas eu acho que essa questão é bem evidente. Agora, nós não temos uma justiça equilibrada. Não temos juízes. Em tudo tem parcialidade. Em tudo. Né? Em todos os momentos. Tem gente aí que compra a dor do outro. Mas é meu filho, é filho do meu amigo, é do meu partido, é da minha igreja, é da minha religião. Então eu acho que a gente não tem condições para isso. Mas que a pena de morte é justa, sim. Amém. Então a gente vai terminar falando o quê? Que sim ou não? Não, eu nunca falo sim ou não. Não, o pastor tem que falar. Não pode. Ai, eu digo assim, ó. Não. Eu digo o seguinte, eu acho que cada um tem que procurar a iluminação, o esclarecimento do Espírito Santo de Deus. Tá? Hoje, eu penso do jeito que eu penso, porque eu entendo que Deus me iluminou na palavra dele. Tá? Mas é óbvio, em outro momento eu achei errado, eu achava que era injustiça, eu achava... Devido ao quê? Devido ao conhecimento que eu tinha. Tá? Então, hoje eu não posso chegar assim e falar, Carol, não, vamos todo mundo aceitar a pena de morte porque tá certo. Eu não posso falar, eu posso falar o que eu entendo. Beleza? E aí o que eu posso dizer para você, procure crescer na graça e no conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então eu tenho dito assim, ó, que eu tenho buscado, galera, eu tenho buscado realmente mergulhar em Deus, mergulhar em Jesus. E a cada mergulho que eu estou dando, eu estou querendo ir profundo. Eu não tenho mais conseguido ver esse Jesus água com açúcar. Não estou conseguindo ver. Não estou. O Jesus que a minha Bíblia apresenta, ele é viril. Ele é másculo, ele tem cara de homem, ele tem jeito de homem, ele fala igual homem, ele se impõe. Cara, não rola, eu não consigo mais, tá? Então eu não consigo mais ver esse Jesus que passa a mão na cabeça, não consigo mais ver esse Jesus que... Não, cara, o Jesus que deu chicotada nos caras no templo, virou mesa, soltou as pombas e falou, aqui é casa do meu pai, aqui não é... Cara, eu não consigo ver um Jesus fazendo isso fofinho. Não dá. Eu também não. Tá? O Jesus que... eu tenho mãe, certo? Sou um cara de 53 anos, tenho uma mãe. E eu fui criado
num contexto que diz assim: honra teu pai e tua mãe para que você viva bem e viva muito tempo sobre a terra. E dentro desse contexto, que é bíblico, né? A citação é bíblica, mas eu aprendi que toda vez que a minha mãe falasse em respeito à minha mãe, em submissão à minha mãe, eu baixaria a bola e me tornaria um ameba. E a minha mãe prevalecia. Aí minha mãe podia se meter na minha vida, se meter no meu casamento, falar o que ela queria, não sei o quê, e eu não podia retrucar, não podia fazer nada, porque senão eu desonraria minha mãe. Até o dia, e eu vivi dessa forma, tá bom? Uhum. Até o dia que lendo a Bíblia e pedindo para que Deus falasse comigo, eu descobri que quando Jesus começou o ministério dele, todo mundo fala assim, qual foi a primeira ação de Jesus quando ele começou o ministério dele? Os discípulos? Não. Jesus começou o ministério dele onde? Falei domingo sobre isso. Na casa. Na casa de quem? Dele. Não. Nossa. Ele começou o ministério. O que ele fez? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Do vinho. Do vinho. Então ele começou o milagre fazendo? Vinho. Não. Ah, o casamento lá. No casamento. Explicou a história. Uhum. Casamento. Mas qual foi a primeira ação dele, como do tipo assim, ó, comecei meu ministério. Agora, qual foi? Foi naquele mesmo lugar. Eu sei que é sobre o casamento. Hã? Eu sei que é sobre o casamento. Sobre o casamento. Uhum. Ele começou lá. Uhum. E aí todo mundo fala, não, é verdade, ele começou, primeira ação dele foi fazer, transformar água em vinho, não sei o quê. Mas não foi esse o verdadeiro significado. Isso, o significado eu expliquei domingo, certo? Ele salvou o casamento, tá? Mas antes dele salvar o casamento, tudo, na hora que ele estava lá, o que aconteceu? É um negócio que passa despercebido. Passa tão despercebido que hoje tem caras que acaba com o casamento, acaba com tudo, porque eu preciso honrar a minha mãe, é bíblico, eu não posso falar mal para minha mãe, eu não posso mandar minha mãe cuidar da vida dela, eu não posso ficar com a minha esposa, eu não posso, porque mamãe. Você ainda não é casada, mas você já escutou esse papo. Uhum. Por que a nora odeia a sogra? Porque o filho, ele idolatra a mamãe, ele não fica sem a mamãe, não é isso? Uhum. A primeira ação de Jesus naquela festa de casamento, quando a Maria falou, filhão, acabou o vinho. O que Jesus falou? E o que eu tenho com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora! Uhum. Foi. Cara, a primeira ação de Jesus falou, mãe, fica no seu canto. E ele nem chamou ela de mãe, chamou de mulher. O que eu tenho com isso? Do tipo, você vem falar isso pra mim por quê? Agora eu cresci, agora eu sou homem, agora eu vou fazer, ó a minha turma aqui, ó. Agora, pá! E não chegou a minha hora. E quando chegar a minha hora eu vou fazer, você não precisa vir falar. Você acha mesmo que esse Jesus é esse Jesus que eu tô falando? Desse Jesus da festa lá, que chegou pra chegar mesmo. É esse Jesus aí que a turma fica... Ai, Jesus é amor. Ai, Jesus não gosta de estresse. Ai, não. Para, não é, cara. Não é, Carol, não é. Então, por conta disso, eu vou dizer o seguinte. Galera, conheça Jesus. Cresça no conhecimento de Jesus. E mais, aprenda com Jesus. E imite Jesus. Beleza? Então, a partir daí, você conhecendo Jesus, crescendo em Jesus, imitando Jesus, aí você vai chegar à sua conclusão. Pode ou não pode? Que Deus te abençoe. A responsabilidade ficou pra eles, né?
É tipo isso. Aí é muito fácil, né? Ficar pra eles, né? Exatamente. Não, a responsabilidade é de cada um, é individual, né? Realmente é isso o que a Bíblia fala. Cada um dará conta de si mesmo. Beleza? Então, disso que eu tô entendendo, que eu tô falando. E eu sei que na minha fala eu vou influenciar pessoas. Tá? Então eu vou prestar conta. Eu vou dar conta disso. Isso é uma responsabilidade. Mas cada um dará conta de si mesmo. Adeus. Pois. Tchau. Valeu? Tchau, galera.